Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 11. Vamos então resolver a nossa lista de exercícios número 5 sobre medidas separatrizes, quartis, decis e percentis. Bom pessoal, vamos então para o exercício 1 da parte 1 sobre dados não agrupados. Calcule a mediana, o primeiro e o terceiro quartil da série abaixo. Depois, calcule o número máximo do intervalo que represente 60% da série dada. Então, o primeiro número é 34, o segundo é 38 e assim por diante. Então, a gente quer calcular os quartis. Lembrando, antes de calcular o quartil propriamente dito, o que a gente precisa fazer é encontrar a posição dos quartis. Então, a posição no primeiro quartil, n mais 1 dividido por 4 vezes 1, porque é o primeiro quartil. Posição do segundo quartil, que é a mediana, n mais 1 dividido por 4 vezes 2, e posição do terceiro quartil, n mais 1 dividido por 4 vezes 3. Então, aqui estão as nossas posições. Feito isso, a gente precisa encontrar, então, essas posições no nosso conjunto de dados. Então, 2,75, a gente vai ter que fazer a média do segundo elemento com o terceiro elemento. 5,5, que é a posição da mediana, a gente vai ter que fazer a média, então, aritmética do quinto elemento e do sexto elemento. E, por fim, a posição do terceiro quartil, que é 8,25, a gente faz a média do oitavo elemento e do nono elemento, que está representado aqui. Então, primeiro quartil, 38 mais 39 dividido por 2, mediana, 41 mais 46 dividido por 2, e terceiro quartil, 47 mais 50 dividido por 2. E aí vamos fazer algumas interpretações sobre os resultados, pois a interpretação é mais importante do que um número. Então a gente percebe que 25% dos valores são inferiores ao número 38,5. Então se a gente quisesse pegar 25% dos dados que são os menores, a gente teria que pegar tudo que é inferior a 38,5. Segundo a interpretação, o número 43,5, que é a mediana, divide a série inteira em duas partes com o mesmo número de elementos, o que é verdade. Então se a gente imaginar que o 43,5 está aqui, nós temos 5 elementos para a esquerda e 5 elementos para a direita. Então, metade dos elementos são inferiores a 43,5, no caso 41, 41, 39, 38 e 34, e a outra metade é inferior a 43,5, no caso 46, 47, 47, 50 e 52. Lembrando que parece simples porque nós temos apenas 10 dados e eles já estão ordenados. E por fim, apenas 25% dos elementos possuem valor superior ao número 48,5. De fato, o terceiro quartil separa 25% da minha amostra dos 75% restantes, sendo que os 25% são os valores mais altos. Então, 25% dos elementos possuem valor superior a 48,5. E por fim, a posição do elemento P60, que é o percentil 60, uma vez que a gente quer o maior dado que de 0 até ele represente 60% da série inteira. Então, o raciocínio é sempre o mesmo, n mais 1 dividido por 100, como eu quero o percentil de número 60, eu multiplico por 60. Então, eu tenho que a posição do percentil 60 é 6,6. Então, eu preciso fazer a média entre o sexto e o sétimo elemento, que no caso a média é 46,5. Então, se eu quisesse pegar 60% dos meus dados iniciais, ou seja, que estivessem entre 0 e 60% do meu conjunto de dados, eu teria que pegar o menor número, no caso 34, e ir até 46,5, que é o limite superior dessa fatia, que vai de 0 a 60%. Lembrando que se eu quisesse um intervalo que representasse os 40% dos elementos com maior valor, eu iniciaria em 46,5 e iria até 52, que é o último elemento. Por fim, exercício número 2, numa série ordenada, quais das medidas separatrizes a seguir localizam-se à esquerda da mediana? Então, nós temos percentil 34, percentil 67, primeiro quartil, percentil 4, terceiro quartil e percentil 91. Lembrando que a mediana está no meio, então percentil 34 está abaixo da mediana. Percentil 67 está acima da mediana, porque a mediana seria o percentil 50 nesse caso. O primeiro quartil é 25%, está abaixo da mediana. Percentil 4, 4% está abaixo da mediana. Terceiro quartil é 75% dos dados, está acima da mediana. E percentil 91, 91% dos dados, está também acima da mediana. Bom, pessoal, quando a gente fala de dados não agrupados, é bem simples, é sempre encontrar a posição e depois verificar qual elemento está sentado nessa posição. Lembrando que se for um número quebrado, a gente faz a média entre o número arredondado para baixo e para cima. Vamos agora verificar as medidas separatrizes para dados agrupados sem intervalo de classe. Enunciado do exercício, um estudo sobre o comportamento da fila de espera em uma loja de operadora de telefonia celular revelou os dados conforme a tabela abaixo. Então, 4 clientes tiveram que esperar 5 minutos para ser atendidos, 11 clientes esperaram 10 minutos, 19 clientes esperaram 15 minutos,
24 clientes esperaram 20, 18 clientes esperaram 25 e 13 clientes esperaram meia hora para ser atendido. Então, pede-se a média aritmética, a moda, a mediana, o valor do primeiro quartil e o valor do terceiro quartil. Então, vamos lá. Para fazer a média, a gente precisa usar o conceito de média ponderada. Então, eu faço frequência absoluta, que é o número de clientes, vezes o respectivo rótulo do intervalo. Então, nesse caso, 5 vezes 4, 20 e assim por diante. Fiz a multiplicação, eu somo o resultado de todas as multiplicações e divido pelo número de elementos. Nesse caso, 89, pois a amostra é constituída de 89 clientes. Feito isso, aí sim eu divido soma pelos elementos, então minha média é 19,49. Lembrando, qual é o significado prático da média? A média é um número que sozinho melhor representa o comportamento do conjunto de dados como um todo. Então, em média, é esperado que todos os clientes esperem 19,49 minutos para serem atendidos. Em tese é isso, mas nós teremos pessoas que vão esperar mais e pessoas que vão esperar menos. Moda. A moda se refere ao elemento que possui maior frequência absoluta. Então, olhando aqui, a gente vê que a maior frequência é 24, que é a frequência do rótulo 20. Então, a moda é 20 minutos. Mediana é a história de sempre. N mais 1 divide por 4 vezes 2. Aqui está dividindo apenas por 2 porque eu já simplifiquei, porque eu teria que dividir por 4 para depois multiplicar por 2. Então, dividindo 2 por 2 e 4 por 2, eu fico com 1 multiplicando e 2 dividindo. Então, logo, 90 dividido por 2, então eu tenho o elemento de número 45. Olhando a frequência acumulada, nós vemos que o elemento 45 está situado entre 34 e 58. Portanto, a mediana se refere a tempo de espera igual a 20 minutos. Primeiro quartil, sempre a mesma coisa. N mais 1 divide por 4 vezes o número do quartil, nesse caso, primeiro quartil. Então, a posição do primeiro quartil é 22,5. Logo, eu vou fazer a média aritmética entre o elemento que está sentado na posição 22 e o elemento que está sentado na posição 23. Então, vendo a frequência acumulada, nós temos que tanto o elemento 22 quanto o elemento 23 estão entre 15 e 34. Logo, se refere ao tempo de espera igual a 15. E o terceiro quartil, N mais 1 dividido por 4 vezes 3. Então, eu encontro que a posição é 67,5. Então, eu tenho que fazer a média simples entre 67 e 68. E olhando a frequência acumulada, nós vemos que tanto 67 quanto 68 estão pertencentes à classe de tempo de espera igual a 25 minutos. Então, meu terceiro quartil é 25 minutos. Resumindo o que nós calculamos, nós temos o seguinte esquema. Digamos que nesse caso a gente queira excluir 25% da minha amostra inferior, as pessoas que foram atendidas muito rápidas, e 25% da minha amostra superior, as pessoas que demoraram muito para ser atendidas. Ou seja, eu quero pegar o meu conjunto de dados que vai do 25% até 75%, pois eu excluí 25% do início e 25% do final. Nesse caso, então, eu tenho que as pessoas que não são extremos esperaram entre 15 e 25 minutos para ser atendidas. Ou se eu quisesse identificar as pessoas que demoraram muito para ser atendidas, e nesse caso a gente quisesse pegar 25% das pessoas que esperaram mais. Então, eu teria que encontrar todo mundo que esperou mais do que 25 minutos. Perfeito? Então, medidas separatrizes para dados agrupados sem intervalo de classe é igual para os dados não agrupados. Encontro a posição do que eu estou procurando e vejo qual é o elemento que está sentado na posição encontrada. Bom, pessoal, e para encerrar, então, vamos fazer um exercício sobre medidas separatrizes no que se refere a dados agrupados com intervalos de classe. Os avestruzes são de origem egípcia, podem atingir 2,8 metros de altura e pesar acima de 150 kg, e alguns podem viver até os 70 anos. A criação de avestruzes iniciou-se no Brasil a partir dos anos 95 e 96. Um grupo de biólogos está interessado em estudar a adaptação dessas aves em nosso país. Para tanto, selecionou uma amostra de 500 avestruzes adultos com 20 anos de vida. Pretende-se classificá-los de acordo com o peso do seguinte modo: 20% dos mais leves como pequenos, os 40% seguintes como médios, os 30% seguintes como grandes e os 10% mais pesados como extras. Encontre os intervalos de enquadramento para cada um dos grupos, conforme a classificação acima. Bom, estamos falando em segregar um conjunto de dados em algumas fatias que nos são interessantes. Bom, e para a gente resolver esse exercício, a gente precisa calcular o segundo decil, o sexto decil e o nono decil, pois encontrando esses limites a gente consegue encontrar o intervalo de todas as classes solicitadas. Bom, aqui eu já criei a frequência acumulada que a gente vai ter que usar para encontrar os decis. E aqui está o cálculo dos decis conforme a fórmula que a gente já viu em nossa aula. Então, lembrando que a gente precisa encontrar a posição do segundo decil, do sexto decil e do nono decil, que está aqui, né?
posição 100, posição 300, posição 450 e depois aplicar a fórmula. E aplicando a fórmula, a gente encontra que o segundo decil possui como valor 94,21, o sexto decil 126,14 e o nono decil 151,85. Então, esses intervalos aqui que a gente precisava encontrar, nós já encontramos. Com isso, a gente pode criar, então, uma tabela resumo. Então, as aves que serão classificadas como pequenas terão peso de 50 até 94,21. Mas por que 50? Ora, porque 50 é o nosso menor intervalo possível. As aves tidas como médias terão peso de 94,21 até 126,14, as aves grandes de 126,14 até 151,85 e, por fim, as aves chamadas de extras que terão peso de 151,85 até 175. A solução desse exercício foi rápida porque é pura aplicação de fórmula, mas então vamos só lembrar como a fórmula funciona. Primeiro a gente precisa encontrar qual é o decil que estamos procurando. Dito isso, a gente calcula a posição do decil fazendo sempre n mais 1 dividido por 10 vezes o decil que estamos procurando, que será o DI. Depois a gente encontra o limite inferior no qual a posição encontrada se encontra, então a gente faz I, que é o nosso decil, vezes n, quantidade de elementos, dividido por 10, menos a somatória da frequência acumulada da classe anterior ao nosso decil, tudo isso multiplicado por h, que é a amplitude da classe, ou seja, limite superior menos limite inferior, e depois a gente divide pela frequência simples do decil desejado. Bom, pessoal, esse é um exemplo bom de uma aplicação bacana das medidas separatrizes. Então, notem, a gente tinha então um conjunto de dados constituídos de 500 avestruzes e a gente queria separar eles de acordo com o nosso interesse. Então, como a gente faz essa separação? Utilizando as medidas separatrizes. Bom, pessoal, essa foi a solução rápida da nossa lista de exercícios número 5. Lembrando que tanto a explicação teórica quanto a aplicação prática no passo a passo encontram-se na aula de número 10. Vejo vocês na aula 12, onde nós vamos falar rapidamente sobre um assunto também muito bacana que se chama Box Plot. E como eu sempre digo, se você gostou desse vídeo, gostou do nosso conteúdo, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ajuda a divulgar para outras pessoas que, assim como você, podem estar interessadas nesse tema ou precisando de ajuda. Até mais, pessoal!